Olá, gente querida! Hoje é o dia 7 de abril, Sexta-feira da Paixão. Segundo uma antiga tradição na Igreja Católica, no dia de hoje e amanhã, sábado, durante o dia, a Igreja não celebra os sacramentos. A distribuição da Santa Eucaristia nesta sexta-feira é feita exatamente com a reserva eucarística de ontem. Ontem, ao término da celebração, houve a transladação do Santíssimo Sacramento, o desnudamento do altar, o esvaziamento do sacrário. Hoje a Igreja distribui a Eucaristia da reserva de ontem e amanhã, sábado, durante todo o dia, a Igreja permanece em silêncio junto ao sepulcro. Nós temos como textos desta Sexta-feira da Paixão sempre o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, o canto do servo sofredor, o Salmo 30 e um texto belíssimo de Hebreus, capítulo 4, Jesus, o sumo sacerdote eminente. O texto da narrativa da paixão sempre é feita a leitura do texto de João, capítulos 18 e 19. Obviamente não temos condições de lê-la, é uma narrativa longa e bela. Vou simplesmente elencar alguns pontos fundamentais da paixão segundo São João. Primeiro, capítulo 18, de 1 a 11, a prisão de Jesus no Getsêmani. Segundo, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 27. Jesus é conduzido a Anás e a Caifás, o sumo sacerdote. Há um longo trecho dedicado ao processo de Jesus diante de Pilatos. Do capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 16. As autoridades judaicas trazem Jesus a Pilatos. Pilatos tem uma primeira conversa com Jesus e pergunta: És tu o rei dos judeus? Que fizeste? E Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. Ao final, Pilatos tenta soltá-lo, mas as autoridades judaicas escolhem Barrabás. Um trecho muito importante é o capítulo 19, versículo de 1 a 3, Jesus e os soldados. Aí temos elementos importantes de Jesus como rei, que é uma das características da narrativa da paixão do Evangelho de João. A coroa de espinhos, o manto de púrpura, o título Rei dos Judeus. Novamente, no capítulo 19, versículos 4 até o versículo 11, aí encontramos Pilatos e as autoridades judaicas. Mais uma vez, Pilatos dialoga com Jesus. De onde és? Não me falas? E Jesus diz: Não terias poder sobre mim se o céu não o tivesse dado a ti. Mais uma vez, Pilatos tenta soltá-lo e as autoridades judaicas pedem a sua condenação.
Desta forma, do capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 6, encontramos o processo diante de Pilatos. 4, capítulo 19, versículos 17 a 22, a crucifixão de Jesus. 5, capítulo 19, versículos 23 e 24, a repartição das vestes. 6, capítulo 19, versículos 25 a 27, Jesus, sua mãe e o discípulo amado. Aquela cena tão terna e tão bela aos pés da cruz. 7, capítulo 19, versículos 28 a 30, a morte de Jesus. 8, capítulo 19, versículos 31 a 37, o golpe da lança. Finalmente, 9, capítulo 19, versículos 38 a 42, o sepultamento. Desta forma temos prisão. 2, Jesus conduzido a Anás e Caifás. 3, o processo diante de Pilatos. 4, a crucifixão. 5, a repartição das vestes. 6, Jesus, sua mãe e o discípulo amado. 7, a morte de Jesus. 8, o golpe da lança. E 9, o sepultamento. Vocês recordam que no Domingo de Ramos nós lemos a narrativa da paixão segundo Mateus, segundo o evangelho daquele ano. Nós estamos no ano A. Assim, no Domingo de Ramos, lemos o evangelho da narrativa da paixão do ano correspondente ao ciclo litúrgico. Na Sexta-feira Santa, lemos a narrativa da paixão do evangelho de João. Mas eu gostaria de guardar as 7 palavras que Jesus pronuncia na cruz. As famosas 7 palavras do Senhor, a partir do momento em que ele está crucificado. A primeira palavra de Jesus é perdão. Lucas 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa os seus algozes. Eles, entre gritos de raiva, gritos às vezes exultantes, eles já tinham crucificado muitas pessoas. A crucifixão era a pena capital pronunciada pelo Império Romano. Certamente eles ficaram estupefatos, atônitos, porque, muito provavelmente, somente este prisioneiro, Jesus, foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus na cruz, o paraíso. Lucas 23, de 39 a 43. Jesus é crucificado entre 2 malfeitores. De um deles, a tradição conservou o nome, Dimas, chamado de o bom ladrão. Eles sofrem o mesmo suplício. Um deles
zomba de Jesus. Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, o chamado bom ladrão, o repreende. Nem sequer tu temes a Deus? E voltando-se para Jesus, diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe responde: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus oferece a salvação a um ladrão arrependido. Talvez seja a cena mais dramática de toda a história da humanidade. A justiça humana só via a morte, a crucifixão, a pena de morte. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, encontra forças para ser compassivo e misericordioso. A onipotência divina como que desaparece, ficando reduzida à pura misericórdia, ao amor pleno, à plena compaixão. A terceira palavra de Jesus na cruz é o diálogo com Maria e João, mãe. João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Jesus, ao ver ali ao pé da cruz a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo amado: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu Maria como sua mãe. Pregado na cruz, Jesus tem a força, a compaixão e a bondade generosa de entregar a sua mãe como mãe da humanidade. Esta cena é marcada por tanta ternura, tanta bondade. Jesus não quer que nós vivamos na orfandade. Ele nos entrega a sua própria mãe. Maria, o grito de cada filho na direção daquela que, junto do Filho, intercede por nós. A quarta palavra de Jesus na cruz: abandono. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Cristo, verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Grita de dor. A sua divindade não anestesiou a sua humanidade. Estar cravado na cruz dói muito, a ponto de ele gritar de dor. Mas havia uma dor muito maior do que a dor física. Cristo sentia-se como que despojado da sua divindade, humilhado até o último degrau da dignidade humana. Assim, ele rezou com as palavras do Salmo 22, confiando-se à proteção de Deus, seu Pai, que aparentemente o havia abandonado. Quem de nós alguma vez não sentiu como que o abandono de Deus? Ele parecia estar distante. Parece que não conseguimos perceber a sua providência. O grito de Jesus transforma-se em silêncio e em confiança. Na ressurreição, Deus
refaz a sua presença fecunda na vida do seu filho e o reabilita. A quinta palavra de Jesus na cruz, a sede. Jesus, sabendo que tudo estava consumado para se cumprir totalmente a Escritura, ele diz: eu tenho sede. Deram-lhe então vinagre. Todos sabemos o que é ter sede. Não a sede de quem teve que atravessar um deserto sem água. A sede de ficar no sol causticante. Nós estamos falando de uma outra sede, tão mais profunda. Jesus tem sede fundamental de Deus e da nossa salvação. Ele morre de sede por amor de nós. Santo Agostinho afirma: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do ser humano. Jesus tem sede porque quer nos salvar, nos redimir. A sexta palavra, a consumação. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A vida de Jesus chegou à plenitude, ao cume da perfeição, à sua consumação. E finalmente, a última palavra de Jesus na cruz. Pai. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até as 3 horas da tarde. O sol desapareceu. O véu do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, ele expirou. Não foi apenas Jesus que esteve pregado na cruz. Deus encarnado, em solidariedade total. Deus, Pai e o Espírito Santo estiveram sempre com ele. Jesus veio ao mundo, viveu entre nós. Jesus foi na terra o enviado, o missionário do Pai. Agora ele nos deixou a sua presença na força do seu Espírito e na Eucaristia. Está lá, no sacrário, esperando também a nossa visita. As 7 palavras de Jesus na cruz resgatam, na verdade, a humanidade profunda de um Deus que, por amor, morre na cruz para nos dar vida. Celebre bem, meu irmão, minha irmã, esta sexta-feira da Paixão. E eu antecipo votos de uma Páscoa abençoada. Até amanhã, se Deus nos permitir.